Olá, boa noite! Meu nome é Amanda Liduvino e hoje eu estou aqui, entrevistadora do podcast Fala Estudante, em parceria do projeto Jovens em Ação e a Secretaria de Educação de São Sebastião. E hoje nós estamos aqui com dois convidados mais especiais, Camila Puertas e Rafael Rodrigues. E aí, como é que vocês estão? Olá, boa noite. Agradeço o convite do podcast. Agradeço por estar com um colega tão querido, Rafael. Tudo bem? Boa noite. Gostaria de agradecer esse convite aqui tão especial para a gente falar de um assunto tão importante que é sobre saúde mental infantil. Ai, que legal! Mas e aí, se apresentem, o que vocês fazem? Eu sou educadora, leciono língua portuguesa na Escola Municipal Professora Cíntia Cliquet Luciano e em alguns outros dias da semana também atuo no CAPS com oficinas terapêuticas. Bom, atualmente eu trabalho como enfermeira assistencial e também estou como coordenador do serviço do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que fica aqui no centro de Sebastião. Nossa, que legal! Mas uma dúvida, o que é o CAPS? Como que ele funciona? Bom, o CAPS ele é o Centro de Atenção Psicossocial. No nosso caso específico, nós trabalhamos com crianças e adolescentes. O que seria isso? Para poder explicar mais ou menos o que é, eu vou falar um pedacinho da história da saúde mental. Antigamente, tinha uma ideia de tratamento de pacientes com algum tipo de transtorno mental, uma demanda em saúde mental, uma ideia manicomial. O que seria isso? Uma ideia mais hospitalocêntrica, onde a solução para esses pacientes era internação. Então, a partir da década de 60, da década de 70, no mundo começou a surgir um movimento de uma luta antimanicomial, onde no Brasil, se não estou enganado, no final da década de 80, começou a ganhar força aqui no Brasil, em que tanto os profissionais da área da saúde, tanto os pacientes, seus familiares, começaram a exigir por mais direitos, mais dignidade para o tratamento desses pacientes. E uma resposta para isso, né, de um tratamento em liberdade, para ter mais dignidade no tratamento, surgiram os CAPs, onde é uma alternativa de tratamento para esses pacientes, que a gente oferta um tratamento com mais dignidade, onde a internação ela não é a solução. Embora, sim, alguns pacientes numa necessidade extrema, possam sim necessitar de uma internação, mas existem outras alternativas também. Por exemplo, vamos dar um exemplo que o nosso serviço de hoje. Nós ofertamos um serviço de atendimento multidisciplinar, onde nós temos atendimento com enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, atendimento também com a farmacêutica. Existem grupos terapêuticos que são feitos lá, inclusive uma das oficinas terapêuticas que realiza é a Camila, que ela vai dizer um pouquinho mais para frente. Nós temos uma parceria também com a ONG Skate Salva, onde eles dão aula para os nossos pacientes também durante um dia da semana. O CAPS, qual que é o perfil do público do CAPS? Então, nós cuidamos de pacientes com transtornos mentais graves e persistentes, bem como aqueles também que têm um sofrimento relacionado ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, quando esses pacientes eles estão em um sofrimento intenso, nós dizemos que eles têm um prejuízo psicossocial. Então, a nossa ideia é trabalhar a reabilitação psicossocial. O que seria isso? Seriam pacientes onde o sofrimento dele está muito relacionado ao meio que ele vive. E esse prejuízo atrapalha essa relação com o relacionamento com outras pessoas, aonde ele vive. Por exemplo, antigamente, essas pessoas que eram ditas como loucas na sociedade, eu estou dizendo de uma maneira pejorativa, elas, além dessa violação de direitos de direito delas, elas viviam isoladas da sociedade. Então, elas não praticavam a sociedade, sofriam muito preconceito. Então, a nossa ideia, o objetivo do CAPS, melhor dizendo, é promover essa reabilitação psicossocial, de reinseri-los em atividades na sociedade, promover a autonomia desses pacientes, por meio dessas oficinas, promovendo também cidadania para esses pacientes, oficinas terapêuticas, atendimentos individuais. Uma coisa muito importante também é que nós tentamos atender de uma forma integral esses pacientes. Por quê? Como assim, de forma integral? Para que a gente possa olhar a questão da saúde mental, nós precisamos olhar para outros ângulos também. Porque, por exemplo, uma questão social. O paciente ele pode ter um sofrimento na área social, onde pode estar afetando a saúde mental dele. Por exemplo, uma fome, uma dificuldade financeira. Então, nós podemos articular com o pessoal do social. Às vezes tem alguma dificuldade ali
alguma questão clínica também, então nós articulamos com o pessoal do PSF e outras áreas também, outras secretarias acabamos articulando também. Não, que legal. Então, tipo, como a gente está falando de saúde mental, por que esse tema se tornou tão importante dentro ou fora da escola? A saúde mental, tanto na escola quanto no CAPS Infanto-Juvenil, ela é muito importante porque as crianças que estão circulando nesses locais, né, circulam tanto no CAPS quanto na escola. Então, quando o Rafael estava dizendo sobre o CAPS, né, a lógica do CAPS ela é o cuidado em liberdade. Então, se é um cuidado em liberdade, essa criança está circulando por vários lugares e também no CAPS Infanto-Juvenil. Então, nós temos dados muito relevantes. O IBGE fez esse levantamento e essa pesquisa ela se chama PENSE, que é a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar. Então, ela é voltada para essas crianças que estão na escola. E a gente tem o dado de que, a cada 10 crianças, 3 sentiram vontade de se machucar de propósito nos últimos 12 meses. E a gente também tem o dado, a mesma porcentagem, né, que a cada 10 crianças, 3 se sentem tristes, na maioria das vezes, ou sempre, nos últimos 30 dias. Então, esses dados eles mostram para a gente que tem algo errado, né, porque é uma porcentagem alta. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar para essa criança, para esse adolescente que está nesses espaços. Nossa, mas então, com base nesses dados, qual que você acha que é a causa? Bom, na verdade, existem vários fatores que podem estar relacionados e influenciando nesse aumento. Podemos dizer desde a questão da má alimentação hoje em dia, como também alguns fatores também, como vulnerabilidade, a violência crescente. Existe um dado importante também da questão da partir da pandemia, houve um aumento muito grande de pacientes com ansiedade e depressão, não somente de adultos, mas de crianças e adolescentes também. Então, são vários fatores, não seria só um, né? Existem também, por exemplo, a questão de bullying nas escolas também. Isso é um tema que ainda é muito frequente, ainda, né? Muito discutido sobre isso, que acabam influenciando e trazendo esse sofrimento para esses jovens. O adolescente, ele costuma, nessa fase, fazer algumas comparações. Então, além de tudo isso que o Rafael trouxe, eu acredito que as redes sociais desempenham um papel muito prejudicial nesse sentido, porque quando você entra na rede social, né, e você tem ali os melhores momentos da vida de diversas pessoas, com várias situações, você se entristece, né? Porque aquela não é a sua realidade. Na verdade, não é nem a realidade do outro, né? Então, essa questão das redes sociais, elas são muito prejudiciais, porque a gente sempre tem a comparação e isso acaba entristecendo. E aumentando essa pressão social deles mesmo, né? Porque, como você falou, a questão dessa comparação. E os jovens, eles são muito influenciados pelo que o outro está fazendo também. Então, ele olha para a vida perfeita do outro e fala, nossa, como minha vida está ruim. E isso acaba trazendo essa tristeza, né? Esse sofrimento. Vocês, como profissionais, têm alguma história ou experiência que marcou vocês? Eu tenho diariamente, assim, tanto na escola quanto no CAPS, situações muito sensíveis. As duas experiências, né? A escola e o CAPS, são grandes experiências de humanidade, assim, que me transformam profundamente. Eu já trabalhei tanto, hoje eu trabalho no CAPS Infanto-Juvenil, mas também já trabalhei em pronto atendimento também, né? Felizmente, tenho experiência com histórias muito ruins, de prognósticos muito ruins que aconteceram, mas também a gente tem experiência com prognósticos muito bons, né? De pacientes que realmente foram reabilitados, tiveram sucesso no tratamento. Que bom. Eu fiquei sabendo que vocês trabalham num projeto chamado Tecendo a Vida no Território. Eu gostaria de saber como que funciona esse projeto. Deixa eu só, antes da Camila começar, a Camila veio procurar a gente no final de 2024. Foi. Procurando a gente, trazendo uma proposta que ela gostaria de trabalhar com crianças, adolescentes, com transtorno mental. E ela tomou essa iniciativa de vir nos procurar. E assim, é fantástico
tem trazido resultados assim, maravilhosos, mas eu não vou tomar mais o tempo dela, não. O projeto Tecendo a Vida no Território, ele acontece de modo intersetorial, então entre a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde e a Fundas, porque, bom, como o projeto ele é realizado na biblioteca, esse espaço também é cedido. E quando os adolescentes ou as crianças, a gente vai nesse percurso, como o Rafael disse, né, a lógica de funcionamento do CAPS ele é um cuidado em liberdade. Então, o território ele já faz parte do projeto. Então, a gente sair do CAPS e ir caminhando nesse território, observando a paisagem, as coisas, os acontecimentos, tudo que tem ali, até chegar na biblioteca, a escolha dos livros, o que vai se ler, a discussão. Então, tudo isso faz parte da oficina. E, em certa medida, isso é a vida, né? Isso é a vida. Então, é a vida no território, a vida nas narrativas, e essa é a proposta do projeto. Que legal. Pode falar, desculpa. Só acrescentando um pouquinho sobre a fala da Camila, até da importância também do CAPS, é que esses pacientes eles possam ocupar espaços no território, por exemplo, a biblioteca, de repente, o flutuante. Então, realmente ele possa ocupar outros espaços ali na sociedade e no território. Onde antes, na época, naquela visão manicomial, onde os pacientes eles não tinham esse acesso antes. Muitos pacientes, inclusive, vão à biblioteca a primeira vez por conta da oficina. Muitos desconhecem aquele local. Então, é bem interessante que também seja um espaço de circulação. Então, é um espaço aberto, né? É um espaço de circulação. Então, tudo isso foi pensado na hora de desenvolver a oficina. Nossa, que legal. Pelo que eu entendi, os estudantes vão caminhando até a biblioteca e ficam observando a cidade durante o percurso. Por que esse deslocamento também faz parte do cuidado e como isso foi pensado? Bom, esse deslocamento ele é importante porque muitas vezes a gente passa nesse território ou com os nossos pais, ou quando é o caso de adolescentes ali com 16, 17 anos que acabam indo sozinhos, né, a muitos lugares. A gente sempre passa com pressa, com horário para chegar. Então, é importante o território porque a gente vai de um outro modo. É o mesmo território, mas o modo como se caminha ele é diferente. Então, até uma forma de promover a autonomia para esse paciente também, né? Isso. Muitos que estão ali, né, no CAPS Infanto-Juvenil, muitos que circulam nesse espaço, tem algumas questões, por exemplo, eu não consigo sair de casa, né? Então, o único espaço que ele vai é o CAPS. Então, na hora que ele chega lá, é oportunizado também uma outra saída para ele. Então, é importante nessa situação, assim, de que muitos estão privados dessa questão social, de não conseguir se relacionar. É tão grave que ela não consegue estar na escola, é uma criança que não é escolarizada. Então, quando ela chega no CAPS e tem essa outra proposta, que é uma proposta de reinserção, que é uma proposta de troca no público, né, ali na biblioteca, muitas vezes, no decorrer desse projeto, essa criança consegue, inclusive, voltar a frequentar ali esses espaços, inclusive a escola. Mas, enfim, como que essa criança, esse estudante, ele é encaminhado até vocês? Com um diretor, um professor? Como que isso funciona? Bom, na verdade, o CAPS ele é porta aberta. O que seria isso, né? O paciente ele pode chegar lá sem nenhum tipo de encaminhamento. Ele pode vir sim encaminhado de um outro serviço, pode vir encaminhado da USF, de um outro psiquiatra, psicólogo, do neurologista, pode vir também encaminhado da escola. Geralmente, ele sempre vem encaminhado com algum relatório que acrescenta informações importantes para nós também, mas ele é um serviço porta aberta. Então, qualquer família que sentir a necessidade, que precisa de algum atendimento, nós iremos acolher essa família, porque não somente o paciente, claro que ele é o protagonista, mas a família também, ela sofre junto. Então, a gente precisa acolher também essa família, não somente o paciente. Então, nós acolhemos essa família, onde nós fazemos essa triagem,
e para que nós possamos identificar alguns critérios, alguns prejuízos psicossociais, onde que possa haver um sofrimento intenso dessa criança ou desse adolescente. E aí, a partir daí, o legal é que o nosso CAPS nós estamos fazendo de uma maneira diferente agora. Por quê? Esse paciente ele passa por um acolhimento. Se esse paciente ele não é nosso, nós encaminhamos para a rede ou encaminhamos de volta para contra-referência. Mas se esse paciente ele é nosso, nós acolhemos esse paciente, nós agendamos o grupo de integração para a família. Por quê? A família precisa entender que ela é uma coprotagonista nesse tratamento, porque sem ela presente, a chance de sucesso ela diminui muito. Então, essa família precisa estar presente com esse paciente, né? Ela entender que ela é responsável por trazer esse paciente nas terapias, nas consultas. Porque, no primeiro momento, às vezes aquele paciente está num sofrimento tão intenso que não tem nem forças para poder vir. Ela não quer ir para o tratamento. Então, esta família ela precisa ser a maior incentivadora desse paciente. Então, agendamos esse grupo de integração da família, agendamos um atendimento com o psiquiatra, o médico psiquiatra. Claro que, dependendo do caso, da gravidade do caso, nós já agendamos direto esse atendimento com o psiquiatra. E depois, nós definimos um técnico de referência. Lá nós somos em 5. Tem eu, que eu sou enfermeira, terapeuta ocupacional, a farmacêutica, a psicóloga e a assistente social. Nós 5 somos responsáveis por conduzir o tratamento desse paciente lá dentro e elaborar o projeto terapêutico singular. O que seria esse projeto terapêutico e por que ele é singular? Porque cada paciente ele tem uma necessidade única, que é dele, uma particularidade dele. Então, a partir daquela particularidade, daquilo que a gente quer trabalhar com ele, nós vamos inseri-los nas oficinas, nós articulamos esses atendimentos com os outros profissionais lá dentro do CAPS, e nós acompanhamos também a evolução desse paciente. Então, tudo que for referente àquele paciente, é esse profissional que irá ajudar a conduzir. Inclusive, se for necessário, articular com outras secretarias também. Então, o CAPS ele é porta aberta, qualquer família pode ir lá, mesmo sem encaminhamento. Então, o grande diferencial do CAPS é esse, né? Você não precisa de um encaminhamento diferente de outros serviços, né? Então, esse equipamento de cuidado, você pode chegar nele, ele é portas abertas e você não precisa que alguém te encaminhe, né? Tem esses profissionais que o Rafael citou e eles fazem o acolhimento. Então, isso é o grande diferencial do CAPS. Existem situações em que o diretor ou alguma outra pessoa que tem a função na escola encaminhe? Sim, mas também segue essa lógica do CAPS ser portas abertas e passar pelo acolhimento. Então, a gente tem essas situações. Tem também alguns encaminhamentos por escrito, né? Alguns levantamentos pedagógicos que trazem atenção do professor ou da equipe do AEE, que é o atendimento educacional especializado. Então, também tem esses documentos que acabam chegando no CAPS, mas não necessariamente precisa ser via documento. O CAPS é portas abertas. Então, o próprio adolescente, se identificar algo, ou a família da criança, tem esse acesso. Aproveitando também, essa questão dessa ponte com as escolas, para nós é muito importante, porque quando nós iremos avaliar esse paciente, nós precisamos observar como esse paciente se comporta em diversos contextos. Então, quando ele vem com a família traz a perspectiva dela, a gente conversa com o paciente, ele traz a perspectiva dele, mas a criança, adolescente, onde geralmente ela passa muito tempo, é na escola. Então, nós solicitamos relatórios para a escola, onde a escola ela traz a descrição de como que é o comportamento desse paciente lá na escola, desse aluno lá na escola, de como que é a socialização dele, o rendimento, a aprendizagem dele. Então, a gente sempre tenta ter esse contato com a escola, porque a visão da escola de como é o comportamento desse paciente lá é muito importante para a gente avaliar no contexto de saúde mental também. Nossa, que legal. Gostaria de agradecer por vocês estarem aqui. Vocês querem mandar uma mensagem para o pessoal? O que vocês acham? Para finalizar, eu gostaria de dizer às crianças e aos adolescentes que estiverem assistindo ao podcast que existem lugares de cuidado, né, equipamentos de cuidado na nossa sociedade. O CAPS é um deles, a escola também. Então, se você perceber que tem algo que, né, uma tristeza contínua ou alguns pensamentos que você vê que são prejudiciais, que você procure ajuda.
Então, a gente tem o serviço do CAPS Infanto Juvenil, que é portas abertas, que você pode procurar ajuda ali. E a gente tem também o Centro de Valorização da Vida. Então, se você não consegue se deslocar e ir até o CAPS, tem o telefone 188, que você pode entrar em contato, e por ali também mensagens, sempre tem alguém para te ajudar. Então, você tem essas outras opções de ajuda. Gostaria de agradecer o convite, muito obrigado. Queria mandar um abraço para toda a equipe lá do CAPS-IJ, para a minha diretora da especialidade, a Angélica, para a Carla Brasil, que é diretora das políticas públicas. Queria agradecer também a Camila, pelo trabalho dela que ela desenvolve lá no CAPS. Assim, a gente vê realmente a evolução desses pacientes. E, além desse trabalho que ela faz, nós aproveitamos que ela está lá como professora, também pedimos muita opinião dela sobre alguns pacientes lá também, que estão conosco também. Então, gostaria muito de agradecer. Nós somos portas abertas, então pode vir que nós iremos acolhê-los. Atualmente, nosso horário de acolhimento é segunda, terça, quinta e sexta, na parte da manhã das 8h30 às 11 horas e na parte da tarde da 1h30 até às 15 horas. Bom, eu gostaria de agradecer as 3 secretarias que permitem que eu desenvolva o projeto. Gostaria de agradecer imensamente a toda a equipe do CAPS, que me acolheu muitíssimo bem. Gostaria de agradecer ao coordenador do CAPS, o Rafael, que é uma pessoa muito querida, muito acolhedora. De agradecer também as famílias que acreditam no trabalho, que frequentemente levam essas crianças e esses adolescentes lá. Então, toda a equipe do CAPS dá o melhor nas discussões, em todas as coisas que acontecem, é sempre pensando realmente no que faria a diferença na vida daquele sujeito que está ali. Então, é um prazer muito grande estar com essa equipe, com todos eles. Muito obrigada. Que legal. E você daí de casa, segue nossas redes sociais, @seduc.sanceba, deixe seu like, compartilha, inscreva-se no canal e ative o sininho. Beijão!